5. A Eucaristia é mais poderosa do que os outros mistérios. O batismo mata o pecador, a Eucaristia permite-lhe viver a sua nova vida. Acontece que, a este respeito, muitos ficam admirados porque é que este mistério, o mais perfeito de todos e até superior ao batismo, parece ter menos poder para renovar o pecador e purificar dos pecados como faz o batismo. Este não exige trabalho excessivo, ao passo que a comunhão deve ser precedida de grandes esforços. E mais, quem foi purificado pelo batismo em nada difere de quem nunca se manchou, enquanto muitos dos que vêm ao banquete trazem vestígios de pecado. Para maior rigor e claridade é necessário considerar no pecado quatro elementos: o autor do pecado, o ato pecaminoso, a condenação por este ato e a inclinação para o mal que ele introduziu na alma. Quem cometeu o ato mau deve afastar-se dele por si mesmo e fazê-lo cessar, antes de se aproximar do batismo. Mas tudo o mais é, por este, suprimido de um só golpe, sem que seja necessário fazer nada mais. O batismo suprime o castigo, o mal e o próprio pecador que efetivamente morre na água, e o batismo faz dele um homem novo. Por sua vez, o pão sagrado liberta, sem dúvida, do castigo e dos pecados aquele que o recebe com o coração humilhado e contrido, e lava a sua alma da má inclinação, sem todavia a fazer morrer, porque não é capaz de fazer nascer do alto. É a única das componentes do pecado que ele deixa imutável e que deixa permanecer, já não como réu, mas como autor da falta. Há também os que trazem ainda os sinais da doença e as cicatrizes das antigas chagas. Isto acontece se não estiverem suficientemente curados das suas feridas, como seria necessário, e se não prepararem e se não prepararam a sua alma de maneira apropriada à virtude do remédio. Portanto, a purificação que a comunhão opera difere aqui da do batismo. Não afoga o pecador nem o recria, mas, deixando de subsistir, apenas o purifica, não porém sem esforço da sua parte. Esta diferença não depende da eficácia do sacramento, mas da natureza das coisas e do facto de o batismo purificar o homem sujeito ao pecado mediante o bem, e a Eucaristia mediante o banquete. E digo porque é que aqui se requer o esforço. O batismo encontra-nos ainda informes e sem força alguma para correr bem. Não é, pois, em vão que opera em nós gratuitamente todos os seus efeitos e nada requer da nossa parte, enquanto somos incapazes de dar. Mas é a Santa Mesa, é-nos proposta quando já estamos formados, vivos e capazes de nos bastarmos a nós mesmos. Por isso, é-nos permitido utilizar a força e as armas que nos foram dadas e procurar o bem, não como obrigados e arrastados, mas espontaneamente, pondo-nos em movimento, como os que já estão treinados para a corrida. Necessidade que temos de tempo para a luta e de espaço para as obras. De facto, porque haveríamos de receber algo se não fosse para dele nos servirmos? Porque fortalecer a arma daquele que fica em casa a dormir. Se nunca houvesse para nós um tempo de trabalho e de combate, nem no princípio para os que nascem, nem mais tarde para os que querem ser purificados, não sei quando poderíamos tornar-nos úteis a nós mesmos, nem qual seria a obra dos homens privados da competição pela virtude. Que pode haver de pior do que a ocorrência de nada se fazer que mereça louvor quando, a cada instante, se tem uma alma a praticar o mal? Era, pois, necessário conceder aos homens um espaço para agir e um tempo para combater, pelo menos aos que já receberam dos mistérios a graça de serem homens amadurecidos, capazes de realizar as obras ajustadas à natureza e de não dormir mais, mas de passar à ação, pois já surgiu o dia que o Senhor fez. Salmos 117, 24. Como diz David, sai o homem para o seu trabalho, para a sua lida, até ao entardecer. Salmos 103, 23. De facto, assim como depois do dia vem a noite, quando ninguém pode trabalhar, João 9,4, assim também antes era noite, quando a impotência para agir era absoluta e ninguém sabia para onde caminhar, reinando ainda a noite sobre a terra. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. João 12,35. Mas uma vez nascido o sol, que difunde por toda a parte os seus raios por meio dos mistérios, já não se pode interpor nenhum adiamento às obras e aos trabalhos dos homens para comer deste pão
com o suor do rosto. Gênesis 3,19. Como verdadeiro pão nosso, partido para nós, sobretudo porque ele é reservado aos seres espirituais e, como diz o Senhor, é necessário trabalhar pelo alimento que permanece. João 6,27. Com estas palavras nos convida a aproximarmos do santo banquete, não como preguiçosos e ociosos, mas como trabalhadores. Se a lei de Paulo exclui os ociosos da mesa que perece, quem não quer trabalhar, não coma. Que obras não serão necessárias a quem é convidado para a Santa Mesa? Um dom maior exige uma disposição maior. Portanto, de tudo o que se disse, torna-se claro que importa receber os sagrados dons com estas disposições, fazendo um esforço pessoal de purificação antes de aceder ao sacramento. Mas daqui transparece igualmente que a Eucaristia não só não é inferior aos outros mistérios, mas é antes o mais poderoso de todos, como agora se irá mostrar. Antes de mais, se Deus concede dons maiores ou mais perfeitos, ele que, segundo o dito profético, usa de misericórdia, dispõe tudo com equidade e justiça. Jeremias 9,23. Além disso, se benefícios muito maiores são concedidos quando somos melhores, isto é, após já termos recebido a iniciação sacramental e havermos lutado de algum modo pelas virtudes, resta concluir que a segunda graça é maior do que a primeira e que aqueles que nela são iniciados obtêm dons que, por virem em segundo lugar, não são menores do que os primeiros. O primeiro dom de que falamos é o batismo, o segundo é o sagrado banquete, que se há de considerar tanto mais perfeito quanto maior é a preparação exigida aos que dele se aproximam. De facto, não é oportuno que o dom maior esteja à disposição de todos os que o queiram e se reserve o inferior para os que são purificados pelos combates ou pelos mistérios. É preferível alegar aqui o contrário e ter como mais perfeito o que unicamente se pode adquirir à custa de muitas e dignas ações. Importa ainda considerar o seguinte: Cristo nos convida é também o nosso companheiro de luta. Ora, um companheiro de luta não estende a mão forte a quem jaz no ócio ou está doente, mas a quem tem força e coragem para enfrentar o adversário com nobreza e com coragem. Cristo, de facto, que opera em nós por meio dos mistérios, torna-se tudo para nós: Criador, Instrutor, companheiro de luta, primeiro, lavando-nos depois, ungindo-nos, por fim, nutrindo-nos. Primeiro no batismo recria os membros, na unção fortalece-nos com o Espírito, e finalmente, à mesa, ele está verdadeiramente com eles e com eles disputa a competição. Depois da morte será o presidente dos jogos, sentar-se-á como juiz no meio dos santos, com os quais partilhou as penas. Em seguida, ao coroar os que forem proclamados vencedores, será ele mesmo ainda a sua coroa. O exemplo da formação do atleta para a competição. Portanto, quando o Senhor nos modela e nos unge para que possamos enfrentar os combates da ascese, para que possamos vencer, Ele faz tudo quando combate conosco, não nos faz tudo e, no momento dos prémios, nada faz. Com efeito, não seria normal que o modelar e o cuidador fizesse tudo o que o concorrente pudesse fazer, mas por outro lado, a condição de parceiro não permite ao companheiro de luta puxar toda a ação para si e deixar desocupado o seu companheiro, sendo ele o único a ingressar na lida. Enfim, não convém que o presidente dos jogos, ou aquele que é a coroa, massage com óleo os atletas ou modelo, ou faça o papel de médico, nem que lhes conceda qualquer vantagem para a vitória. Coragem ou força ou qualquer outra virtude, o seu único papel é saber recompensar a que existe e se revelou. Ora, é melhor para os campeões serem coroados do que vencer no combate, e é melhor ser vencedor do que ser modelado. Porque o combate tem por fim a vitória e a vitória tem por fim as coroas. Mas se o facto de não se purificar completamente, de não se preparar, de não se modelar, é sinal de um estado imperfeito e inferior, então o termo último da beatitude seria insuficiente para encontrar felicidade. Ou seja, encontrar Deus que nos coroa seria menos bem do que recebê-lo sob véus na Santa Mesa.
visto que esta efetua uma preparação e uma purificação, enquanto as coroas do reino não operam nenhuma nem outra. Não é, pois, de admirar que o banquete, o mistério mais perfeito, seja menos apto para purificar, tanto mais que este dom, além do que se disse, é também uma recompensa, e é a função das recompensas, não é formar os melhores nem aperfeiçoá-los, mas consagrá-los e coroá-los. Neste banquete, Cristo não é somente purificação e companheiro de luta, mas também o prémio que hão de receber os que combateram. Que recompensa maior pode haver para os bem-aventurados, pelo valor dos seus trabalhos que suportaram na terra, do que receberem Cristo e estarem unidos a Ele? Paulo afirma que, depois da corrida terrena, a partida deste mundo tem o seu último termo em estar unido a Cristo. Partir e estar com Cristo é de certo muito melhor. Filipenses 1:23. Mas esta é precisamente a ação própria da Santa Mesa. A Eucaristia não é só preparação para o banquete futuro, é já união perfeita, tornando-nos um com Cristo que serve. Se nos outros mistérios podemos encontrar Cristo, é no sentido de que, recebendo, somos preparados para podermos estar unidos a Ele. Aqui, pelo contrário, é na acessão de que já verdadeiramente o recebemos e estamos unidos a Ele. Em que outro mistério encontramos nós o facto de ser com Ele um só corpo e um só espírito, permanecer nele e Ele permanecer em nós. João 6:56. Eis porque penso, e o próprio Cristo diz, que a felicidade dos justos é um banquete em que Ele mesmo os serve. Lucas 12:37. O pão da vida é também o pão dos viandantes. O pão da vida é, pois, uma recompensa, mas como os que recebem este dom ainda pisam a terra como viandantes e, como tais, se afadigam e se cobrem de pó, tropeçam e temem criar nas mãos dos malfeitores. Este pão provê justamente a necessidade presente, dá-lhes força, guia-os e purifica-os, enquanto não chegam ao lugar onde, como diz Pedro, é bom para o homem estar ali. Mateus 17:4. Ali para os que já estão numa região livre dos cuidados do mundo, não há espaço para mais nada. É só Cristo. E eles perfeitamente unindo é a sua coroa. Assim, pois, como expiação e a tal destinado, desde o princípio, ele liberta de toda a imundície, como parceiro nos nossos combates que ele iniciou como guia, sendo o primeiro a despojar-se para eles. Faculta a força contra os adversários e porque também é o prémio, mas não sem labores, que o banquete possui e, com beatitude derradeira, que sentido teria considerá-lo como um sinal menos eficaz? É necessário ainda julgar da mesma forma acerca de outra objeção e concluir que ela não se opõe à perfeição do mistério. Não é por incapacidade que este não regenera o homem corrompido pelo pecado. O próprio pecador é que não consegue receber e experimentar esta regeneração porque traz ainda em si a primeira forma de que falámos nos livros precedentes. Nem sequer a extrema perversidade consegue fazer desaparecer essa primeira configuração e arrancá-la das almas que um dia foram batizadas. Mesmo que ousassem renegar a submissão que ao comum Senhor professaram, porque nem a mais alta filosofia ou a mera profissão de fé a podem infundir. Além disso, é melhor existir o homem do que morrer e ser macerado, pois sem isso não poderia ser transformado. A morte de fato é já moeda passada. O que pode morrer é o que veio da terra. E o machado, diz João Batista, já está posto à raiz das árvores. Mateus 3:10. Mas quem foi batizado traz já em si a nova imagem. Como poderia ele morrer se está unido a este Adão que já não morre? E por quem morreria se ainda traz a alma aquele pelo qual se poderia aceitar morrer? Nem mesmo a oblação pode facultar um segundo renascimento. Portanto, como é que um rito seria melhor do que o outro por causa de um efeito que não se pode encarar nem num nem noutro? Com efeito,
Nem sequer o batismo pode regenerar por uma segunda vez os que já foram plasmados e continuam vivos. Por isso, a tradição sagrada nunca rebatizou ninguém, não por qualquer norma ou ordenamento estabelecidos, mas porque é impossível, segundo o mesmo modo, nascer duas vezes. Que valor tem um batismo de sangue, um martírio, depois de se ter já recebido o batismo com água? Alguém poderia objetar: se é igualmente um batismo morrer por manifestar a fé diante dos perseguidores, porque é que tantos, depois de batizados na água, fizeram também corrida do martírio, recebendo assim um segundo batismo? Eis o que se pode responder. Os que escolheram seguir a Cristo e estar unidos a Ele realizam de duas maneiras. Foram formados e moldados pela sua mão, mas também por si mesmos chegaram aí, graças à virtude e a gloriosos combates. O batismo de água modela, pois o homem, e só ele, o pode fazer, mas a morte por Cristo tem claramente os dois efeitos: o que a água pode produzir e o que deve ser fruto da nossa colaboração. Portanto, a morte por Cristo é também um batismo e uma transmutação para os que ainda não estão iniciados, porque dão testemunho de Cristo e são sepultados com eles. O que constitui a definição do batismo e o martírio é também uma virtude, porque cheio de duros trabalhos pelo bem e da constância suprema. Nos já iniciados não ocorre o primeiro efeito, mas o segundo, pois já foram modelados e vivem, mas têm o segundo porque o martírio é um exercício de piedade, uma demonstração de virtude, a prova incontestável, experimentada pelos ferros, pelo fogo e pelas piores violências, de que se conhece e ama a Cristo acima de tudo, o que é amável e que nada se tem por mais sólido do que a esperança nele posta. Assim, porque não é permitido que aqueles que já uma vez foram batizados recebam novamente o batismo, porque este nada mais nos pode dar além do que possuímos, desde que o recebemos. Ademais, o martírio não só tem o poder de fazer nascer e de modelar, mas também de entrançar as coroas a partir das ações generosas. Por isso, os que não são batizados recebem os dois efeitos do martírio, ao passo que os batizados recebem só um. Não admira que, podendo o martírio produzir dois efeitos, os que não têm necessidade dos dois o utilizem com vista a um deles, e só recebam aquele de que têm necessidade. Também os dons da Santa Mesa podem purificar os que ainda não foram purificados, mas têm também o poder de iluminar os que já foram purificados. E, no entanto, ninguém impede os que possuem o primeiro dom de se aproximar do mistério para obter o segundo. E sobre este assunto já chega. 6. Ao unir-nos perfeitamente a Cristo, a Eucaristia torna-nos participantes da sua vontade. Cristo é vida, porque dele se vive. O nosso discurso partiu até aqui do pressuposto de que o sagrado banquete é que realiza uma comunhão perfeita entre os homens e Deus. Quer a tal circunstância se chame adoração ou filiação ou as duas coisas, torna-nos ele muito mais familiares a Cristo do que os nossos pais o facto de deles termos nascido. O que ele nos traz não é qualquer obscuro início de corpo e alguns elementos de sangue, mas partilha connosco a sua integralidade. Não é só por causa da vida, como os nossos pais, mas é a vida. E não é por ser causa de vida que ele se chama vida. Do mesmo modo que aos apóstolos chamou luz, pois foram instituídos nossos guias para a luz. Mas ele é a própria vida, porque com ele nos é facultado verdadeiramente viver. De igual modo, torna santos e justos os que lhes estão unidos, não só educando e ensinando o que é necessário, exercitando a alma para a virtude, induzindo à ação a força que ela tem para a reta deliberação, mas tornando-se ele próprio para eles justiça e santificação de Deus. É sobretudo deste modo que os santos conseguem ser bem-aventurados e santos por causa do bem-aventurado que a ele está unido e pelo qual de insensatos se tornam sábios, de impuros e préfidos, escravos santos, justos e filhos de Deus. De sua parte, da natureza ou diligência humana, nada ocorre para que possam
merecidamente ser chamados com esses títulos, mas são santos por causa do santo, justos e sábios por causa do justo e sábio, a ele unido. Em suma, se alguém entre os homens é verdadeiramente digno de ouvir estes apelativos grandes e venerados, é de certo em virtude da união com ele. O que deles e dos seus esforços provém está longe de os tornar justos e sábios, que, ao invés, a sua justiça é malícia e a sua sabedoria loucura. 1 Coríntios 1:30. O que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é de nós. Além disso, mesmo que a virtude nos torne particularmente nobres e veneráveis, por termos mais afinidade com a justiça e a sabedoria de Deus do que com a justiça humana, também a justiça que em nós a solicitude inculcou é melhor chamá-la justiça de Deus do que justiça humana. Assim como não vamos buscar um nome ao que nos é exterior ou estranho, mas ao que nos é próprio e se encontra em nós por natureza, impõe-nos, portanto, uma designação, não é a casa ou vestuário que podem modelar este ou aquele comportamento, nem dar-nos a fama de vícios ou de virtudes, mas assim também entre as coisas que nos são próprias, definem-nos melhor e dão-nos o nosso nome comum, as que são mais nossas. Ora, o que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é de nós. O que nos é próprio é ser constituídos membros e filhos e partilhar com ele a carne, o sangue, Hebreus 2:14, e o Espírito, 1 Coríntios 6:17. Isto é-nos não só mais próximo do que aquilo que obtemos pela ascese, mas também mais do que aquilo que nos pertence por natureza, porque ele se nos mostrou mais familiar do que os nossos pais. Eis porque todos somos obrigados não a apresentar os frutos da sabedoria humana, nem a ser constantes até aos supremos combates do martírio, mas a viver esta vida nova, que é a vida em Cristo. Eis a justiça de que todos havemos de fazer prova. Se não tivéssemos, sobretudo, aparentados a esta vida, ele não nos seria exigida no mais alto grau. Se fomos sepultados com Cristo no batismo, foi para caminharmos numa novidade de vida. Romanos 6:4. E escrevendo a Timóteo, Paulo diz: conquista a vida eterna. 1 Timóteo 6:12. E a Escritura diz ainda: sede santos como santo é aquele que vos chamou. 1 Pedro 1:15. Sede misericordiosos. Não é de uma misericórdia humana, mas como o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. É com esta ternura que Paulo amava no coração de Jesus Cristo. Filipenses 1:8. Por isso também o Salvador, ao exortar os discípulos a permanecer na paz, infunde neles a sua paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. João 14:27. E ao Pai diz, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. João 17:26. Em resumo, como este nascimento é divino e sobrenatural, assim também novos e espirituais são a vida, os costumes, a sabedoria e tudo mais. É o que o Salvador indica a Nicódemos. O que nasceu do Espírito é Espírito. João 3:6. Por isso, também Paulo diz, a fim de que nele me encontrar, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. Filipenses 3:9. Ensina a Escritura que este é o manto real, enquanto as nossas vestes são de escravos. Mas como é que a liberdade e o reino, para o qual nos devemos apressar, poderiam ser dos servos? Estes não podem apresentar-se como dignos do reino, sem dar prova de uma virtude superior à dos servos. A corrupção não pode ser herdeira da incorruptibilidade, mas é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 50 e 53. As obras dos servos não são suficientes para obter aquele reino. É necessária a justiça que vem de Deus. Para ser herdeiro, o servo deve tornar-se filho. De facto,
O servo não permanece na casa para sempre, mas o filho permanece nela para sempre. João 8,35. Por isso, todo aquele que chegar a esta herança, depondo antes de mais a sua condição de escravo, deve apresentar-se como filho, isto é, deve apresentar-se ao Pai, levando na fronte a imagem do Filho único e a sua beleza. É assim que o Filho de Deus nos despe de toda a servidão e nos torna verdadeiramente livres, como mostra as palavras de Cristo aos judeus. Se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. João 8,36. Cristo liberta os escravos e fala os filhos de Deus, porque, sendo ele mesmo filho e livre de todo o pecado, fala-os participantes do seu corpo, do seu sangue, do seu espírito e de tudo o que é seu. Deste modo, recria, liberta, diviniza, incorporando-se em nós a si mesmos. Deus puro, livre e verdadeiro. Assim, o sagrado banquete faz de Cristo, que é a verdadeira justiça, o nosso bem, em vez dos dons naturais. Por isso nos gloriamos dos seus méritos e recebemos a honra como se nós próprios os tivéssemos adquiridos. E por fim, recebemos o seu nome, se conservarmos a comunhão com ele. E se alguém verdadeiramente eh, santo e justo recebe algum elogio, qualquer que seja, é do que ele obteve de Cristo que acolhe tal título. Diz a Escritura: A minha alma gloria-se no Senhor. Salmos 33:3. E nele serão abençoadas todas as nações. Gênesis 18:18. Criados como luz cativa, somos libertados como esplendor divino. Nada, pois, de humano pedimos, mas o que a Cristo pertence, devemos levá-lo em nossas almas, tê-lo connosco no momento da morte e antes de receber as coroas, eis a sabedoria e o novo tesouro que devemos apresentar a todo o custo, sem acrescento algum de moeda falsa. Pois este é o único preço cujo título é suficiente para adquirir o reino dos céus. Visto que o prémio que os atletas hão de receber é Deus, tem de haver uma proporção para o galardão. É necessário que também os combates sejam divinos e que Deus seja para os atletas não só o instrutor e o dirigente dos combates, mas que Ele próprio seja também neles o vencedor, de sorte que o fim que se quer obter seja apropriado à preparação e a preparação ao fim. Assim como ao pôr-nos a viver na terra, Cristo nada nos fez nem exigiu de extraordinário. Assim também ao levar-nos a Deus e ao transferir-nos da terra, nada de humano nos deixa possuir, mas Ele próprio se ajusta a todas as nossas necessidades e nada deixa vazio a si que para este fim possa contribuir. Se alguém a propósito do que nos acontece fala de enfermidades e de cura, ele não só entrou em casa do doente, se dignou vê-lo com seus olhos e tocá-lo com a sua mão, lhe ofereceu tudo o que era necessário para o seu tratamento. Mas ele próprio era o remédio, a dieta e tudo o que podia contribuir para a saúde. Se de renovação se trata, é por si mesmo e pela sua própria carne que ele restaura, e o que ele substitui ao nosso ser corrompido foi ele mesmo. Não nos recria com a mesma matéria com que nos criou, fez o primeiro homem tomando do pó da terra. Mas para a segunda criação entregou o seu próprio corpo, para restaurar a vida. Não se limita a tornar a alma mais bela, deixando-a na sua natureza própria, mas derramando o seu sangue nos corações dos iniciados, faz neles brotar a sua própria vida. Se outrora, como diz a Escritura, insuflou um sopro de vida, Gênesis 2:7, hoje partilha-nos o seu Espírito. De facto, Deus enviou-nos o Espírito do seu Filho, que clama em nossos corações, Abba, Pai. Gálatas 4:6. E quando ainda não havia luz, Deus disse, faça-se a luz e foi feita. Gênesis 1:3. A luz cativa, mas agora é o próprio Senhor que resplandece nos nossos corações. Ele que, num mesmo tempo, disse e fez resplandecer a luz nas trevas. 2 Coríntios 4:6, como diz Paulo. Em resumo, nos tempos antigos foi por meio das escrituras visíveis que Deus fez bem ao género humano, guiando os homens por meio de ordens, mediações e leis, servindo-se uma vez de anjos, outras de homens muito venerados. Agora, porém, ele age sem intermédio,
por si mesmo, não recorrendo senão a si mesmo em todas as coisas. Hebreus 1:1. 7. Cristo une a si não só a nossa natureza, mas também a nossa vontade, podendo salvar-nos com a sua omnipotência. Deus preferiu libertar-nos com o amor. Consideremos as coisas desde o princípio. Para salvar o género humano, Deus não mandou um anjo, mas veio Ele próprio. Era necessário ensinar aos homens porque é que veio. Não se fixou numa região determinada, não convidou para lá os que haviam de escutá-lo, mas Ele próprio andou à procura daqueles a quem havia de comunicar as suas palavras. Portador dos maiores bens pelas palavras da sua boca, andava de porta em porta a visitar os que tinham necessidade de ser felizes e assim curava os doentes com a sua presença e o contato com a sua mão. Para dar a vista ao cego de nascença, ungiu-lhe o rosto com lodo que ele mesmo fez cuspindo na terra, amassando com os dedos e aplicando-lhe com a mão. João 9,6. O Evangelho diz ainda que ele se aproximou e tocou no caixão. Lucas 7,14. Manteve-se de pé junto do sepulcro de Lázaro e de perto fez ouvir a sua voz. João 11, 38 a 43. Embora se quisesse, mesmo de longe, com uma simples palavra ou aceno, podia realizar estes prodígios e outros ainda maiores. Ele que deste modo criara o universo. Mas enquanto a criação seria um testemunho manifesto do seu poder, aqui tratava-se de brindar um sinal do seu amor que ele quis manifestar ao vir para o meio de nós. Era necessário libertar os que estavam cativos no Hades. Mas ele não confiou esse feito aos anjos ou aos arcanjos, antes desceu à mansão dos mortos. 1 Pedro 3,19. Convinha que os cativos obtivessem a liberdade, não gratuitamente, mas mediante o pagamento de um resgate. Ele libertou-os derramando o seu próprio sangue. É desta maneira que, desde então e até ao último dia, ele liberta as almas dos seus pecados e mantém livres da condenação e as purifica das suas manchas. Purifica-as por si mesmo, como declara Paulo. Depois de ter realizado por si mesmo a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus. Hebreus 1:3. É por isso que Paulo lhe chama também servidor. Romanos 15:8. E ele mesmo, Jesus, designa-se como aquele que serve. Lucas 22:27. E declara que veio do Pai ao mundo para servir. Mateus 20:28. Eis o mais importante de tudo. Não é só uma vida terrestre que Cristo serve, quando apareceu revestido da fraqueza humana e veio, mas não para julgar o mundo. João 3,17. Quando se apresentou na forma de servo, Filipenses 2,7, e ocultou todas as propriedades de Senhor, serve igualmente na vida futura, quando vier com poder. Mateus 24:30. E aparecer na glória do Pai, no tempo da sua manifestação, no tempo da sua realeza. Ele se cingirá e os mandará sentar à mesa, e passando no meio deles os servirá. Lucas 12:37. Ele próprio por quem reinam os reis e governam os príncipes da terra. Provérbios 8:16. Assim exerceu a sua realeza pura e verdadeira, bastando-se a si mesmo para reinar. Assim guiou os que governava, mais amável do que um amigo, mais exigente do que um tirano, mais misericordioso do que um pai, mais íntimo do que os membros, mais indispensável do que um coração, não os subjugando com o temor nem os servindo por um salário, mas sendo só ele a força do seu poder e unindo a si mesmo os seus súditos. Toda a perspectiva humana é derrubada. Somos governados pelo amor de Deus dentro de nós. Reinar pelo medo ou por um salário não é governar verdadeiramente por si mesmo, porque o motivo da obediência se atribuirá às expectativas e às ameaças, assim como não governaria em sentido próprio quem governasse por estas duas forças. Também não é possível servir verdadeiramente a Deus quando alguém se lhe submete por uma destas duas formas de submissão, visto que ele há de reinar com a mais pura autoridade, não se lhe ajusta outra forma de autoridade, encontrou a forma de aí chegar. Eis o modo mais extraordinário. Usou vias contrárias e, por ser verdadeiro Senhor, assumiu uma natureza de servo.
Filipenses 2,7, e serve os escravos até a cruz e à morte. É assim que ele conquista as almas dos escravos e toma posse diretamente da sua vontade. Por isso, sabendo que este serviço é a causa da sua realeza, Paulo diz: Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Filipenses 2,8. E o admirável Isaías diz: Por isso, ser-lhe-á dada uma multidão como herança, e repartirá os desposos dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Isaías 53:12. Cristo, pela ação criador, é Senhor da nossa natureza, mas tornou-se mediante a nova. Senhor da nossa vontade, eis o que é verdadeiramente reinar sobre os homens, porque o, o que faz o ser humano é a liberdade da razão, a autonomia da vontade que ele aqui sujeitou e submeteu para os conduzir. Por isso diz: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Como se lhe acontecesse algo de novo. É ele que é o Senhor do mundo antes de todos os séculos. Também a natureza humana, juntamente com as criaturas dos céus, o reconhece como Senhor universal. E ainda esta palavra de David: Deus reinou sobre as nações. Salmos 46:9. Anuncia a realeza pela qual as nações são incorporadas ao Salvador e dele se tornam participantes. Efésios 3:6, como diz Paulo. Com efeito, unindo-se assim de uma vez por todas aos corpos e às almas, o Salvador tornou-se Senhor dos corpos, das almas e das liberdades, e reina com uma realeza verdadeiramente soberana e pura, governando por si mesmo, como tal, a alma rege o corpo e a cabeça os membros. Os que querem amar este jugo são movidos por ele, como já se não vivessem com a própria razão, nem possuíssem liberdade de escolha. Eu era como um animal na tua presença. Salmos 72:22. Significa isto para qualquer um odiar a sua vida e perdê-la, e ao perdê-la salvá-la. Mateus 10:39. E quando assim imperar a nova criatura, o novo Adão eclipsa o antigo. 1 Coríntios 15:44-49. E nada subsiste do velho fermento. 1 Coríntios 5:7. Nem nascimento, nem vida, nem morte. 8. Assimilados totalmente a Cristo pela Eucaristia, seremos arrebatados por Ele na sua manifestação gloriosa. Uma vez ressuscitados, como seremos viventes em Cristo? O corpo do velho Adão foi formado da terra, mas o novo, diz a Escritura, nasceu de Deus. João 3:1-13. De uma e outra vida é testemunha a respectiva mesa. A terra olha por aquela, mas o homem novo é alimentado pelo Adão celeste com a sua própria carne. Por isso, quando os dois se dissolvem, um regressa à terra, de onde veio, e o outro vai para o Cristo, de onde procede. Cada Adão tem um fim correspondente à dignidade daquele de quem procede. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. 1 Coríntios 15:48. Isto não vale só para a alma, mas também para o próprio corpo. Também ele é celeste, tal como aqui na terra a alma e o corpo são terrestres. Se a alma habita nas mãos dos homens celestes, o corpo é um dos seus membros. Ele já não possui a sua alma, mas está cheio do espírito vivente, e vive após a morte de uma vida inefavelmente mais bela do que a primeira. Aliás, ele verdadeiramente não morreu. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sabedoria 3:2. Diz Salomão. Não para os homens sensatos, mas aos olhos dos insensatos. Assim como, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Romanos 6:9. Assim os membros de Cristo nunca verão a morte. João 8:51. De facto, como poderiam provar a morte se estão unidos ao coração sempre vivente? Não devemos admirar-nos de se aquilo que se vê é pó e nada mais do que pó. Mas o tesouro está no interior. A nossa vida está escondida. Colossenses 3:3. E o escrínio que a contém é um vaso de argila. Levamos esta riqueza em vasos de barro. 2 Coríntios
4:7, diz Paulo. Por isso também, os que só percebem o exterior não conseguem ver mais do que o barro. Mas quando Cristo manifestar, também este pó há de manifestar a sua beleza ao aparecer como membro desse clarão, ao ajuntar-se ao Sol, emitindo idêntica irradiação. Os justos, diz Cristo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. O que ele chama reino do Pai é aquela irradiação na qual ele resplandece. Ele resplandecendo, apareceu aos apóstolos, os quais viram o reino de Deus que, como ele próprio diz, vem com poder. Marcos 9:1. Naquele dia também os justos resplandecerão juntamente com o Senhor, com o mesmo esplendor e com a mesma glória. Eles felizes por receber e ele feliz por dar. Este pão, este corpo, que eles levaram da santa mesa ao deixar este mundo, é o mesmo que então surgirá aos olhos de todos sobre as nuvens e, como relâmpago, manifestará num instante o seu fulgor do Oriente ao Ocidente. Mateus 24:27. É nesta irradiação que vivem os bem-aventurados, dos quais, ao morrerem, não se apartará a luz. A luz está sempre com os justos e eles chegarão, resplandecentes à vida eterna, correndo para a luz que sempre os acompanhou. O que então se passará com cada um dos que hão de ser revivificados, enquanto os ossos, as várias partes e os membros se reunirem à cabeça, e assim o corpo recuperar a sua integridade? Passar-se-á também com o Salvador, Jesus Cristo, cabeça comum de todos, resplandecente simplesmente sobre as nuvens, como um relâmpago. A cabeça reunirá toda a parte dos seus próprios membros, de entre os deuses, belo corifeu de um belo coro. Assim como os corpos pesados, suspensos, uma vez cortados os laços que os sustentam, se precipitam na terra procurando o seu centro. Assim os corpos dos santos, então correntados à terra, permanecem ligados e constrangidos pela corrupção. E é por isso que gememos nesta tenda. 2 Coríntios 5:4. Mas quando aparecer a liberdade, eles lançar-se-ão com incrível ímpeto ao encontro de Cristo, para receber o seu próprio lugar. Paulo, para indicar que esta corrida é irresistível, compara este acontecimento a um rapto. Seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens para irmos encontro ao Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. E o Salvador diz que seremos tomados. Então de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro deixado. Mateus 24:40. Ou seja, nada haverá de humano ou dependente do homem, ou que dê lugar a um diamante, mas é ele próprio que atrairá e arrebatará ele, que não é sujeito a qualquer adiamento. O exemplo do cadáver e das águias. Assim como desde o princípio Cristo não esperou para ser procurado pelos homens, mas foi em busca dos que andavam dispersos, mostrou-lhes o caminho e depois, como não podia caminhar, os aliviou. Lucas 15:5. Os levou às costas, levantou os que caíam, ergueu os desalentados, chamou de novo os que se afastavam. Em suma, não deixou de os despertar por causa da sua salvação. Assim também naquele momento, quando para ele fizeram a última corrida, ele os levantará e lhes dará asas para voar. É por isso que os compara também às águias, que se reúnem à volta do cadáver. Onde estiver um cadáver, aí se juntarão as águias. Mateus 24:28. Eles passarão de uma mesa à outra, da mesa velada à mesa descoberta, do pão ao cadáver. Cristo é agora para eles pão, porque vivem ainda a vida humana. E é Páscoa, porque passam da vida presente à vida celeste. Mas quando renovarem suas forças e eles fizer crescer asas como as águias, Isaías 49:31, conforme diz o profeta Isaías, então repousarão sobre o próprio cadáver liberto de todos os véus. É o que nos revela o bem-aventurado João ao dizer que o veremos como ele é. 1 João 3:2. Cristo não é pão para aqueles cuja vida na carne cessou.
Já não é Páscoa para os que já permanecem no futuro. Todavia, ele leva muitos sinais do cadáver. As suas mãos têm os estigmas, os pés o lugar dos escravos, e o seu lado mostra ainda o sinal da lança. João 20, 27. O presente banquete conduz ainda o corpo morto. Sem um, não é possível atingir o outro. Tal como a quem arrancaram os olhos não é possível experimentar a luz. Se os que tomaram parte neste banquete não têm vida em si, como poderiam, sendo membros mortos, pertencer a uma cabeça imortal? É único, de fato, o poder desta mesa. Único é também aquele que recebe e acolhe num e noutro mundo. Além é a câmara nupcial, aqui soa a preparação e sempre o mesmo noivo. Por isso, os que partiram para a vida sem estes dons nada mais alcançam. Mas os que puderam receber e conservar esta graça entraram na alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Ingressaram na câmara nupcial com o esposo e receberam no banquete novas delícias. Não é que o tenham encontrado só neste momento, mas receberam uma felicidade mais perfeita do que aquela que trouxeram e que agora, à vista de Cristo, sentem de forma mais límpida. Tal é o sentido das palavras: o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21.